Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou a Tainá Oliveira, eu sou atriz, professora e diretora teatral e a gente vai agora gravar uma série de videoaulas sobre teatro, né? Nós tivemos os nossos encontros e aulas cancelados ao longo deste ano devido à pandemia, então agora, por meio da Lei Aldir Blanc, essa foi a alternativa encontrada para este momento. Eu costumo dizer que a gente não faz teatro sozinho. O teatro é a arte do encontro, é a arte do coletivo, as nossas atividades são sempre em grupos. Então, para essas videoaulas, eu vou focar um pouquinho na história do teatro, na origem, um pouco mais na teoria, porque eu acho que é muito importante também a gente saber, a gente conhecer, né, da onde veio, como surgiu, o que é fazer teatro, aonde que o teatro começou, não é mesmo? Então, para tudo isso, nós vamos voltar um pouquinho lá no tempo. Nós vamos começar falando que há muito tempo atrás, nas sociedades mais primitivas, o homem já fazia teatro, né? Por quê? Como que os homens já faziam teatro? Eles já montavam peças? Não. Mas eles usavam o teatro como uma forma de se expressar, de expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas ideias. Então, lá nas sociedades mais primitivas, o teatro já aparecia como uma forma de expressão, né? De demonstrar ideias e também de contar uma história. A gente sempre fala que o teatro conta uma história, certo? Responder perguntas do tipo: quando surgiu o teatro? Onde surgiu o teatro? É um pouco difícil, porque existem inúmeras versões, não é uma tarefa fácil, né? Então, a origem do teatro ela é bem complexa, uns dizem umas coisas, outros dizem outras, mas o que convencionou-se, o consenso histórico mais conhecido e fundamentado é de que o teatro surgiu na Grécia Antiga, lá com os gregos, né? Em decorrência de festivais em homenagem aos deuses, principalmente ao deus Dionísio. Quem era o deus Dionísio? Dionísio era o deus da agricultura, do vinho e da alegria. Esses festivais, eles eram rituais sagrados, né, onde os gregos agradeciam pela colheita, pelo ano que eles tiveram, por tudo isso. Então, eles cantavam, eles dançavam, tudo em homenagem ao deus. Esses rituais sagrados eram chamados de ditirambos. Então, ditirambos é um canto lírico para glorificar o deus Dionísio. Com o tempo, esse ritual foi tomando forma, foi ficando um pouquinho mais complexo. E aí, a gente começa a falar de coro e corifeu. Coro. O coro representava a voz do povo. O coro falava tudo junto, o coro fazia tudo junto. E aí existia o corifeu. O corifeu era aquele que poderia se dirigir ao coro ou à plateia. Existia um exercício que a gente sempre faz em sala de aula chamado de coro e corifeu, onde uma pessoa, o corifeu, conduz o restante do grupo, o coro. Esse exercício vem justamente daí, de coro e corifeu. O corifeu, aquele que conduz o povo todo, o coro. Muito bem. Todos esses festivais rolando, até que um dia, Téspis, em um desses rituais, em uma dessas celebrações sagradas, ele estava encarnando o deus Dionísio, e aí ele encara o coro e diz: eu sou Dionísio. E com essa fala, ele passa a ser considerado o primeiro ator da história, certo? Então, Téspis foi considerado o primeiro ator, a primeira pessoa a aparecer em uma peça de teatro, desempenhando, né, a função, o papel de um personagem. Pois bem, dito isso, nós vamos dizer agora algumas características do teatro grego. A primeira delas é que o teatro grego
era marcado pelo tablado. Era um teatro ao ar livre, um teatro de arena, normalmente nas encostas dos morros, e era marcado também pelo uso das máscaras. Também por isso, porque as máscaras eram um meio de projetar, de amplificar a voz do ator nesse palco ao ar livre, né? O público ficava nas arquibancadas, era distante, então a máscara também era uma forma de amplificar e projetar a voz do ator para que chegasse até na plateia. O uso das máscaras também era muito usado para representar personagens femininos. Isso por quê? Porque as mulheres não podiam atuar na época, porque elas não eram consideradas cidadãs gregas. Então, elas não podiam atuar, somente homens. Então, o uso das máscaras também foi marcado para representar os personagens femininos das histórias, certo? Bom, próxima coisa, próxima característica. Os temas. Os temas das apresentações no teatro grego, no teatro antigo, normalmente eram os mitos gregos, né? Histórias que ilustravam a origem do mundo, os modos de vida, aventuras e desventuras de deuses e de heróis e demais pontos da cultura mitológica. Dois gêneros foram muito importantes para o teatro grego: a tragédia e a comédia. A tragédia é considerada o gênero teatral mais antigo, né? Ela contava sobre deuses, sobre heróis, e em contrapartida, a comédia já era considerada um gênero menor, né? Menos importante do que a tragédia, digamos assim. E ela já falava mais sobre política, sobre o cotidiano e o dia a dia da sociedade. Bom, dito tudo isso, brevemente, resumidamente, nós temos um pouquinho do que foi o teatro grego, a origem que a gente disse lá no começo do vídeo, que foi uma convenção, é um consenso histórico de que o teatro surgiu na Grécia. Ao longo dos anos, o teatro foi evoluindo, foi passando por diferentes etapas, diferentes lugares, diferentes períodos da história e foi se transformando. Então, temos teatro romano, o teatro medieval, o teatro no Renascimento, muitas e muitas e muitas etapas. Por exemplo, o teatro romano. Então, quando o teatro chega na Itália, os italianos sofrem uma grande influência do teatro grego. Porém, eles começam a fazer as adaptações necessárias, né, de acordo com o que eles acreditavam. Primeiro ponto que nós vamos dizer sobre diferença do teatro grego para o teatro romano. No teatro romano, eles passam a valorizar mais a comédia do que a tragédia. Na Grécia, a tragédia era o gênero maior. No teatro romano, a comédia passa a ser o gênero mais usado. Por quê? Porque os romanos viam o teatro como um meio de diversão, eles queriam se divertir, eles queriam coisas alegres. Então, devido a esse caráter mais feliz, a comédia toma o lugar da tragédia no teatro romano. Outra modificação tem a ver com o espaço teatral. Comentamos que no teatro grego, o palco era ao ar livre, era teatro de arena, tablado, nas encostas dos morros. Quando a gente começa a falar de teatro romano, eles vão fazendo adaptações no espaço que vai começando a ficar mais próximo do que a gente conhece o teatro hoje. Então, eles começam a criar essa noção de palco e plateia, né? Aí a gente chama de palco italiano, que é o palco convencional que a gente conhece hoje. O palco lá na frente e o público aqui sentadinho na plateia para assistir. Então essa dimensão de palco e plateia surge no teatro romano. Muito bem. Dito isso,
brevemente sobre o teatro romano. A história continua acontecendo, muitos anos se passam, e nós vamos falar um pouquinho agora do teatro no século XX. O teatro evolui, vai passando por muitos movimentos e muitos períodos, e aí agora a gente vai falar um pouquinho do teatro a partir do realismo e do naturalismo. E aí nesse momento o teatro começa a se tornar um instrumento de discussão, de crítica também da sociedade daquela época. Então, a partir deste momento, surgem os grandes nomes do teatro, que a gente conhece, que a gente já deve ter ouvido falar. Grandes encenadores, grandes autores, grandes pensadores e criadores que, ao longo dos anos, eles contribuíram muito para o desenvolvimento do teatro, focando na importância do trabalho do ator. E referências que deixaram marcas que a gente segue até hoje nos cursos de teatro, em cursos de arte cênica, em cursos profissionalizantes, a gente sempre vai estudar alguns desses nomes que eu vou citar agora. O primeiro nome que nós vamos começar falando é Konstantin Stanislavski. Quem foi Stanislavski? Stanislavski foi um russo, ele era ator, diretor, escritor e pedagogo. Stanislavski foi um dos fundadores do TAM, que é o Teatro de Arte de Moscou. Ele é o famoso criador do Sistema das Ações Físicas, que é o grande legado, né, do Stanislavski, que a gente estuda até hoje, e é muito discutido entre os atores até hoje. E também é confundido um pouquinho com o método utilizado pelo Actors Studios em Nova York. Então, Stanislavski é o nosso primeiro nome, que a gente vai começar falando do século XX. O segundo nome é Meyerhold. Quem foi Meyerhold? Meyerhold também foi um russo, trabalhou junto com Stanislavski, também foi ator e diretor teatral, e Meyerhold começa a abrir espaço para uma interação entre plateia e os atores. Como? Começa a acreditar que o ator não deve ficar escravo só do texto. Então ele começa a propor essa interação. Às vezes até os atores caminhando pela plateia, mudando a plateia de lugar, colocando a plateia no palco, dentro da cena, para participar realmente da peça, da cena, do que estava acontecendo ali naquele momento. Muito bem. Terceiro nome. O terceiro nome é Bertolt Brecht. Brecht foi um alemão que, na primeira metade do século XX, desenvolveu a teoria do teatro épico. Então, o Brecht trouxe para o teatro a possibilidade de utilizar o palco como uma tribuna, um espaço de discussão. Então, o teatro acaba se tornando mais reflexivo, fazendo o público pensar um pouquinho mais, não só ir lá e assistir para se entreter e se divertir. Não, ele quer plantar uma sementinha ali na cabeça do público e fazer eles ficarem pensando quando eles saíssem da peça. Então, ele propunha um teatro mais politizado, cujo objetivo era transformar o pensamento da sociedade na época. O quarto nome que nós vamos falar é Antoine Artaud. Nós vamos começar falando sobre o Teatro da Crueldade. O Teatro da Crueldade é uma proposta desenvolvida na França por Antoine Artaud, que acreditava que o teatro deveria ser para o público uma estética de mágica e energia também. Então, ele achava que o teatro precisava extrapolar o espaço teatral convencional, né, representado, ele propunha que representasse nas ruas, nas feiras, em praça pública, e que desta forma o público se confrontaria com a sua própria subjetividade, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, em um processo muito doloroso, denominado Teatro da Crueldade. O quinto nome que nós vamos falar, quinto e último, é o de Jerzy Grotowski.
Grotowski foi um polonês, criador da teoria do teatro pobre, que era uma forma de levar às últimas consequências o trabalho do ator, né? O trabalho psicofísico do ator, transformando ele numa espécie de sacerdote que conduz a plateia num ritual com extrema economia de recursos cênicos. Então, quando a gente diz que o teatro é a arte do encontro, é justamente uma frase de Grotowski. Era o encontro, aquele momento muito importante entre o ator e o público, e a plateia. Então, ele queria que utilizasse a menor quantidade de recursos cênicos. Então, quanto menos, melhor. Menos é sempre mais. Então, ele buscava trabalhar apenas com o que era extremamente necessário e essencial à cena, para buscar esse encontro verdadeiro entre o ator e o espectador. Todos esses movimentos e pensamentos influenciaram também o teatro brasileiro. O surgimento, né, do teatro brasileiro, a origem do teatro brasileiro, ela está relacionada com a chegada dos jesuítas, que utilizavam, né, dessa expressão, utilizavam o teatro como uma forma de transmitir os ensinamentos religiosos, né, e catequizar a população, tanto os índios quanto os colonos. O teatro no Brasil passou também por uma evolução muito grande ao longo do tempo. Ele teve muitas transformações depois com a chegada da família real no Brasil. E aí nós vamos pular um pouquinho, nós já vamos ver um pouco mais pra frente e falar um pouquinho do grande marco do teatro brasileiro, que aconteceu em 1943 com a estreia da peça Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, sob a direção de Zambinski. E é a partir daí que o teatro começa a ganhar muita força na história. E aí, nesse período, nós vamos destacar o surgimento de 3 grandes companhias teatrais que marcaram a época. A primeira delas é o TBC, chamado de o Teatro Brasileiro de Comédia. Ele foi formado, né, por muitos nomes conhecidos por nós, dentre eles um muito conhecido até hoje, que é a Fernanda Montenegro, mas também atores como Tônia Carreiro, Paulo Altran. Segunda companhia teatral que nós vamos mencionar é o Teatro de Arena. E do Teatro de Arena eu vou destacar para vocês a figura do Augusto Boal, que nós já trabalhamos também em sala de aula, né? O Boal é a referência, o criador do teatro do oprimido, que são muitos daqueles jogos, daquelas técnicas que a gente trabalha, né, nas nossas aulas presenciais. E o terceiro nome, a terceira companhia que nós vamos mencionar deste período é o Teatro Oficina, que surgiu um pouquinho depois, mas que está ativo até hoje. E o Teatro Oficina, ele tem como base a figura do encenador, conhecido por muitos de nós, o José Celso Martinez Correia, ou o irreverente Zé Celso. E o Zé Celso, ele tá ativo até hoje, conduzindo e dirigindo os atores do Oficina. Muito bem, pessoal, então, resumidamente, essa foi a origem do teatro e a sua evolução ao longo dos anos, passando por períodos e lugares diferentes. Nós vamos falar mais um pouquinho de história do teatro na nossa próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado. E por hoje é só.